Mensagem do céu. E nós estamos aqui com um aconselhamento especial para você. Por que especial, meu querido, minha querida? Porque é de fundamental importância que você compreenda isso. Olha só. O tema aqui, eu estou lidando com muitas pessoas com medo, não é? E você vai perguntar para mim, Céu, você não tem medo? Ô, meu amado, minha amada, do que você pensa que eu sou feito, hein? Sou feito também de carne, de sangue, de nervos, músculos, como você também, não é? Claro que eu tenho receio, tenho temor, tenho medo, as coisas que vêm sobre você. Eu vou até dizer mais, não é? Quando desde a morte do meu filho, muitas coisas na minha vida em relação a temores que eu não tinha passaram a existir. E lembra que eu disse para você que tudo na gente cresce? Então, se você é intransigente, quanto mais velho você fica, mais intransigente você vai ficar. Se você é uma pessoa reclamona, resmungona, você vai ser um velho insuportável, meu amado, minha amada. Ninguém vai aguentar ficar do seu lado, não é? Corta essas coisas hoje, corta essas coisas agora. Enquanto você está a caminho, vai educando a sua vida, corta essas coisas da sua vida, não permita que elas cresçam, porque depois, meu amado, é igual o planetinha do Pequeno Príncipe. Virou um baobá, você não arranca nunca mais, não é? Então são coisas que você vai ter de cuidar e eu vou ter de cuidar toda a minha vida. Mas há alguns aconselhamentos que eu tenho feito com pessoas que estão com síndrome de pânico, pessoas que sofreram assaltos, pessoas que sofreram perdas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas, enfim, que estão vivendo com medo, tem medo, tocou a campainha, tem medo, tocou o telefone, tem medo, acontece alguma coisa, tem medo, não é? Olha, meu querido, minha querida, entre os rabinos, existe uma conotação de que os Shedim, que são os demônios, eles sentem o cheiro do medo. Ele não pode saber realmente o que está na nossa mente. Mas sem o chip não dá, né, querido? Sem ter aí a marca da aliança com a besta, não tem como, não é? Mas assim, uma coisa importante que você compreenda, é muito importante que você compreenda, é que nós, de uma certa maneira, quando foi dito para aquele ser lá no Éden, aquele ser que não era uma serpente, meu amado, minha amada, não era uma serpente, meus queridos, não é? A gente precisa compreender as Escrituras pelo amor do Todo-Poderoso. Como é que um ser reluzente, não é? Um ser que voava e um ser que se entrelaçava nessa árvore aí, não é? Que o Eterno não fez de jeito nenhum, porque todas as árvores que ele fez tinha semente, é uma ordenança que ele deu. Então, como é que esse ser pode ser comparado com uma serpente? Mas tudo bem, não é? Foi traduzido por serpente, todo mundo aceitou, todo mundo, a plateia ainda aplaude, ainda pede bis, não é assim? Então, meus queridos, diz as Escrituras que esse ser, ele comeria do pó da terra. Lembra, em Gênesis 3,14? E nós somos o pó da terra. Eu sinto muito te dizer, viu, meu amado, minha amada, não é? Olha, eu queria ler para você uma questão científica acerca disso, que eu estou dizendo para você, que diz o seguinte, olha só, quando nós somos ameaçados, muitos animais liberam uma espécie de sinal químico que serve para alerta para os outros seres da mesma espécie. Só eles sentem, tá? Avisando que há um predador presente, por exemplo. Imagina, os animais, eles não falam, né, queridos? Como é que fica sabendo que tem um predador presente? Eles exalam um cheiro, e aquele cheiro que a raça deles sente, ela já faz saber que existe um grande perigo ocorrendo naquele lugar, não é? Então, muitos animais liberam esse sinal químico que serve de alerta para os outros da mesma espécie, avisando que há um predador presente, por exemplo. Outros bichos percebem o cheiro e reagem, se protegendo, quer dizer, não somente da mesma raça entende o sinal, mas outros de outra raça também percebem o sinal que vem pelo cheiro do medo que esses animais exalam. E uma pesquisa da Universidade de Rice, coordenada pela psicóloga Denise Shen, ela mostra que o mesmo acontece entre os seres humanos. Levando em consideração que nós usamos mais de um sentido ao mesmo tempo para perceber nosso mundo ao redor, Shen analisou que o cheiro do medo aguça os nossos outros sentidos e nos auxilia a sermos mais cuidadosos, não é? Então, meu amado, minha amada, se você exala um cheiro, e os rabinos já diziam isso antes dessa descoberta aí, não é? Que foi um estudo publicado em 2009, mas muito antes disso os rabinos já diziam, não alimente demônios, não fique com medo, não é?
Então, meus amados, como é que nós vamos lidar? Não é? Dentro das Escrituras tem uma única menção acerca do cheiro, não é? Que é 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com os que se perdem, cheiro de morte, mas para com aqueles que vivem, aroma para a vida, não é? Então, meus queridos, é o único texto que faz uma alusão do pensamento rabínico que eu estou compartilhando com você, de que à medida que você fica com medo, mais demônios se aproximam de você. Eles comem isso, meus queridos, não é? Eu vou usar um paralelo com você. A formiga, eu sei que você já viu a formiga levando as baratinhas, não é? Outro dia eu estava matando as baratas na garagem e falei, oba, hoje tem churrasco, brincadeira, né, queridos? Mas eu sabia que apareceu um monte de formiguinha e levar todas as baratinhas embora, não é? E é verdade, foi exatamente o que elas fizeram. Elas vão comer baratinha? Não vão comer baratinha. Ela também não vai comer aquelas folhinhas que elas levam. Elas não comem. Elas vivem do cheiro. Elas montam lá seus formigueiros e levam aquele lugar para um canto. E é daquele cheirinho que sai a decomposição desses elementos que ela vive disso. Ela come cheiro, não é? Ela se alimenta do cheiro, não é? Então, meu querido e minha querida, é importante que você compreenda que os demônios têm o mesmo tipo de ambientalidade. Quando você começar a ter medo, eles vão contar um para o outro, oba, o jantar está servido, não é? Vai lá, todo um monte de demônio lá para ficar pertinho de você no momento que você mais está precisando de ajuda. É tudo que você não precisa, não é? 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não se aperfeiçoa no amor. Então, meus queridos, olha, eu já vi pessoas que agem por impulso do medo. Por exemplo, há pessoas que tratam os ciúmes como se o ciúmes fosse alguma coisa positiva. Queridos, o ciúme é uma doença, não é? O ciúmes é uma patologia, não é? Outro dia eu estava até explicando o que é uma patologia, não é? Por que não podia ser gansologia? Pavonologia, né? Tem que ser um pato. Quem é que vai pagar o pato, né? Gente, uma patologia é o desenvolvimento, né, de uma síndrome que você alimentou aquilo em você. Né? Você tem desconfiança de todas as pessoas. Uma pessoa que tem ciúmes, que ela desenvolve essa patologia, ela não consegue se livrar disso sozinha. Ela ficou doente. Não é? E como é que acontece essa patologia dos ciúmes? Você sabe como é que ela começa? Com medo. Medo de perder. Você sabia disso? Você sabia que os ciúmes começam com medo de perder? O ciúmes não começa pelo zelo da outra pessoa, o cuidado com a outra pessoa, não. A residência dos ciúmes, onde é que o ciúmes nasceu? Qual que é a maternidade dos ciúmes? O medo. É verdade. Né? Então uma pessoa ciumenta, pode-se dizer que ela ama? Não posso dizer de maneira nenhuma, porque o amor, ele libera, o amor não aprisiona. São índices claros de que aquele relacionamento está doente, não é? Imagina, eu vou dar um exemplo para você, tá bom? Você já teve ciúmes de Deus? Hã? Já teve ou não? Olha, pensa bem para responder, né? Eu tenho um relacionamento com o Pai, um relacionamento bastante, vamos dizer, intenso. Meu relacionamento, minha vida com o Pai Celestial é muito intenso. E houve ocasiões que eu vi alguém ser abençoado que, na minha opinião, não merecia. Na minha boa opinião, né? Eu não queria que ele tirasse a bênção do outro. Eu só gostaria que ele me abençoasse. Então, de certo modo, eu tinha certas, vamos dizer, eu nunca podia admitir a ele que eu estava sentindo ciúmes daquilo que estava sendo feito com meu irmão e por que não estava sendo feito comigo. Mas ali residia o medo de eu não ser aceita por ele. Eu tive que tratar isso, gente. Eu tive que tratar isso. Imagina eu com ciúmes de Deus, gente. É o fim da camada de ozônio, um negócio desse, gente. Né? Então, é uma coisa importante de vocês compreenderem. É algo que eu enfrentei e eu tive de lidar com isso. E falei, Pai, como que pode? Meu relacionamento está ficando doente. Eu estou ficando doente. Não é? Eu estou com medo que o Senhor não me aceite. Eu estou com medo. De vez de eu ter uma relação contigo de amor, eu estou começando a ter uma relação de medo. Não é? Então o Senhor tratou do meu coração como Ele quer tratar do seu coração, não é? Eu vejo muitas vezes as pessoas julgando o Eterno, não é? Muito pelo contrário, ninguém
Não vejo muito as pessoas aí com ciúmes de Deus, né? Pelo contrário, eu vejo as pessoas cobrando o que ele tem de fazer, como se ele fosse empregado de alguém. Imagina, perdeu a noção do perigo totalmente, não é? Olha só, meu querido, minha querida, o que eu quero levar você a meditar é nessa palavra secreta que está aí. Na verdade, algumas palavras secretas. Lançar fora. Aonde esse termo que está escrito aqui está em outros lugares? Vamos ler juntos? 1 Coríntios 5,7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também o Messias, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, lançar fora, eu tenho de compreender o que quer dizer a ação de lançar fora. O Senhor está mandando eu preparar uma massa sem fermento, aonde eu tenho de pegar aquele fermento que era para essa massa e simplesmente colocá-lo fora. Em outro lugar onde está o mesmo texto é um pouquinho mais grave. Ezequiel 18:31. Lançai fora de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um novo espírito, pois porque morreriam, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor nosso Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aqui já é um pouquinho mais sério, não é? Lançai fora de vós todas as vossas transgressões. Eu me vejo pegando aqueles sacos de lixo, gente, que ninguém merece plástico, né? Plástico chegou para detonar com o nosso planeta, meus queridos, não é? Então eu me vejo pegando aquele montão de saco de lixo e jogando minhas transgressões lá dentro e tendo de lançá-las fora de mim. E aí, quando aparecer de novo a oportunidade para você pecar, o que você vai fazer? Resista e não pegue as coisas do lixo, não é? Olha só, 1 Reis 18:40, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escapem, e lançaram mão deles. Fez ali Elias descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Lançai fora, tire da terra, tire da existência o medo, meus queridos, não é? Outro texto que eu quero trazer para vocês com muita tristeza, é o que eu justamente estou ensinando você que você não deve fazer. Olha só, Gênesis 35:2. Então disse Jacó, que é Jacó, a sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os seus deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos, subamos a Betel, e eu farei ali um altar ao nosso Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gente, é muito triste eu ler o resto desse texto. Vamos lá? Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que eles tinham nas mãos, com as argolas. Essas argolas, gente, tem gente que lê isso aqui e fala, tá vendo? Não é para usar brinco, né? Gente, essas argolas eram argolas de deuses, eram amuletos, eram patuás que eles carregavam com eles, tá bom? Que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Gente, não pega essas porcarias e joga num lugar que vocês podem pegar de volta, gente. Você tem que lançar mão do medo e não pode colocar num lugar aonde você vai tomar de volta. Falar, não, deixa eu pegar aquele meu medinho de estimação, era tão bonzinho, não sei viver sem ele, né? Gente, não faça isso no seu coração. Não faça com que a sua relação com o Eterno esteja numa condição de risco. Sua relação com a pessoa que você ama, uma relação de ciúmes. Eu vejo ciúmes entre irmãos, ciúmes entre marido e esposa, uma enfermidade, ciúmes entre os relacionamentos que origina-se no medo, meus queridos. Não é? Pessoas que passam a ter uma vida de violência, meus amados. A pessoa depois fala que não sabe. Gente, o medo você não controla, não. Você não controla o medo. Olha, eu vou contar um negócio para vocês, eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Eu estava com a minha família, nós fomos num lugar que tinha uma corredeira, tinha uns lugares que era para a gente poder se banhar ali, mas tinha uns lugares que você descia e escorregava naquele lugar. O meu filho entrou num lugar que não dava pé. E ele começou a se afogar e eu vi que ele estava se afogando e eu nem pensei duas vezes. Eu mergulhei na hora atrás do meu filho. Eu sei que o meu filho me ama. Sabe o que ele fez? Ele me pôs embaixo dele e ficou de pé nos meus ombros. Ele ia me matar, gente, porque ele estava com medo de morrer afogado. O raciocínio lógico da pessoa com medo é afetado, queridos.
Vocês não têm noção como eu trabalho em relação à estabilidade das pessoas, principalmente lidando em relação a essa parte tão importante que é a análise da reação social, não é? Eu tenho trabalhado muito com isso, como pessoas com medo podem matar umas às outras, meus queridos. Gente, vocês não sabem quantas mortes por pessoas se pisoteando no mundo, pessoas que não sabem o que estão fazendo, meus queridos. As nossas reações de medo são tenebrosas, é de causar medo que nós não podemos ter. Então, meus amados, olha, eu peço a vocês que considerem essa circunstância que Jacó fez. Mas olha só que coisa, Yehoshua, que é Josué 24:14, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e serviu ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já disse para vocês que esse texto aqui usado por tantas pessoas, é triste ver a falta de conhecimento bíblico, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Yehoshua nunca casou, querido. Josué nunca se casou, ele nunca teve esposa e filhos, ele não tem linhagem, não é? Ele não estava falando da família dele. É tão errado usar esse texto, queridos. Eu vejo lá as pessoas colocando o texto, não é? Me parte o coração a falta de conhecimento bíblico, não é? Yehoshua nunca se casou, ele nunca teve esposa, nunca teve filhos. Ele viveu, Josué viveu para o ministério dele. Aqui ele está dizendo, no original está assim, eu e o meu clã, não é? Que seria a melhor tradução. Eu e a família que a quem eu sirvo, não é? Eu e a família de Efraim em hebraico, serviremos ao Senhor. Ele não está falando, ele está falando da casa de Efraim. Ele nunca se casou, meus amados, não teve filhinhos, ele se dedicou 100% ao ministério. Acho que ele viu tanto problema na família de Moshe, de Moisés, que ele falou, eu não vou ter esses problemas, não é? Então, assim, você percebe que uma pessoa, por isso para o judeu é tão complicado, quando ele vê esses erros ocorrendo dentro do meio evangélico, ele olha um negócio desse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um texto de Yehoshua, um homem que nunca constituiu família. O judeu fala, gente, para mim eu não quero isso nunca. Essa gente não tem consciência nem de leitura bíblica, não é? Porque é só pegar genealogias, mas o que pula? Quem que está lendo as escrituras, a primeira coisa que pula? Pula a genealogia, não é? Que é tão importante para nós como judeus, mas assim, para o Ocidente não tem muito interesse em compreender isso. Não vai descobrir que Yehoshua, que é Josué, jamais constituiu família, não é? Então, meus queridos, aqui ele está dizendo, eu e o meu clã serviremos ao Senhor, mas os deuses ainda estavam lá dentro, né? Desde Jacó, esse povo continuou carregando seus deuses. Você tem de lançar fora esse medo, como os deuses eram lançados fora, e não tomar de volta. Não tome de volta, meu querido, minha querida. É lixo, é cocô, fedido. Joga fora e não pega de volta aquilo lá, gente. Você vai pegar o cocô do cachorrinho quando você está caminhando com ele, você vai levar para casa, falar, não, é tão bonitinho, olha que corzinha marrom. Você faz isso? Não faz, né, querido? Primeira lixeira que você vê, você fala, como é que pode o cachorro tão pequenininho ser tão fedido, não é assim? Né? Eu que tenho lá Yorkshire de herança lá do meu filho, eu falo, uma cachorrinha tem 2 palmos, mas gente, não é possível, eu não sei o que ela come, não é? Então, meus queridos, e um cocôzinho tão pequenininho, mas é fedido demais. Então, assim nós temos que tratar o nosso medo. Nós temos de lançar de nós nosso medo como nós lançamos nossa iniquidade. Nós temos de fazer um esforço da nossa parte, com a ajuda da Ruach HaKodesh. O medo virá, meu querido, mas você tem que lançar fora. Toda vez que ele vir, você lança fora. Lembra da entrega do carteiro que eu te falei? Não é? Alguém te manda uma bomba, né? Mandou uma bomba, uma carta bomba. Nos Estados Unidos tem muito disso com antrax, né? Coloca antrax lá, que você acha que antrax é o máximo, né? Que será antrax? Antrax é pozinho de mamona, gente. Que coisa mais triste, não é? Tão venenosa. Aliás, já diziam os mamonas assassinos que as mamonas eram assassinas, não é? Então, meu querido e minha querida,
pega o pozinho do antrax e coloca lá na carta, lá, que vai matar a primeira pessoa que sentiu aquele cheiro, vai perder completamente a condição, vai fechar todos os canais de respiração e a pessoa vai morrer em 4 a 5 minutos, ela está morta, não é? Aí o que acontece? O carteiro veio com aquela carta venenosa para você. Você pega, vê o carteiro e fala, olha, eu não vou receber, eu não sei quem é a origem, quem que mandou isso aí para mim, porque o medo vem para você, nunca vem escrito, olha, um presente de Rassatã para você, viu? Nunca vai vir com remetente, não é? Então, o que você faz? Você devolve o presente, queridos, não é? Devolve a carta. Não é ver aquela carta com aquele veneno mortífero ou então um pacote bomba, que você vai abrir lá, vai explodir no seu rosto, não é? Você já devolve para o remetente, fala, olha, eu estou devolvendo. Chegou para você, o medo vai chegar para você. Mas você, como eu, todos os dias, somos desafiados a devolver para o remetente. Então nós vamos nos desfazer, vamos fazer um acordo com o nosso Pai Celestial, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Você tem de tomar essa ação, pegar o seu medo e jogar fora, sem dó nem misericórdia. E joga assim, de preferência, num lugar onde já está passando o caminhão de lixo para você não sair correndo. Não, devolve meu medo, por favor, eu não sei viver sem ele, eu vivi toda a minha vida com medo, não é? Vamos tomar uma atitude. Não adianta você orar, Senhor, tira esse medo de mim. Por quê? Porque Ele mandou você fazer isso, não é? Se o relacionamento está doente, está lá, o medo entrou, você ficou com ciúmes, não é? Você não tem mais um relacionamento saudável, tem trazido problemas, isso. Imagina, que perda de tempo você ficar conversando com a pessoa que você ama sobre ciúmes. Além de desgastar o negócio, né, gente? Vai ficando, sabe? Imagina, tanta coisa boa para conversar, não é? Então, assim, olha, demonstre amor. Ame, 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 ame. É isso que você precisa. Você precisa amar e essa pessoa vai corresponder ao seu amor. Não tenha medo de amar, queridos. O medo, ele realmente faz com que o amor não seja promulgado, não é? Então, dica de hoje aqui do Espírito Santo de Deus, da Ruach HaKodesh. Vamos lançar fora o medo. É o desejo do nosso Pai Celestial. O Eterno falou muito comigo nessa madrugada sobre essa maravilhosa mensagem. Ele já veio falando comigo desde sexta-feira, mas hoje, de modo especial, eu lhe convido. Não adianta você orar, Pai, tira esse medo de mim. Não é uma ação do Pai, meus amados. É você que tem que fazer. Foi você que recebeu esse presente tranqueira. Agora você tem que jogar fora, não é? Espera lá o caminhão chegar, já coloca ali para você não pegar de volta, não é? Que é aquela coisa, não, venci os ciúmes, não é? Daqui a pouco tá lá de novo, não é? Jogando as panelas para o alto, batendo a porta do carro, fazendo coisa feia, né? Que papai não gosta, não é? Então, meu querido, minha querida, tenha coragem de lançar fora o medo. Eu te convido a fazer isso, é o que eu tenho feito todos os dias. Céu, não venci hoje. Não desista. Não desista. Vai ver que está pesado demais. Você deixou ele engordar tanto, agora não consegue nem arrastar, né? Pensava que era um gatinho, de repente era elefante. Agora não consegue mais tirar nem de casa o elefante, que incomoda muita gente, não é? Então vamos esperar um pouquinho, deixa ele ficar mais magrinho e vai murchando, mas todo dia vamos tentar arrastar ele para fora de casa, não é? Aí chega um dado momento que você tem coragem, desapega, não é? Desapega, joga fora essa tranqueira que não está te fazendo bem, não está fazendo bem para suas relações, mas sobre todas as coisas. Não faz bem para você, junto com o nosso Pai Celestial, com a Ruach e na sua compreensão de quem é Yeshua. Tá bom? Vamos lançar fora o medo? É o convite do Espírito Santo da Ruach HaKodesh para você.